outro aspecto da vida de um homem relevante é que ele realmente se posiciona de forma sacrificial. Ou seja, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E como foi que Cristo amou a igreja? Amou ao ponto de se entregar por ela, ou seja, de dar a sua própria vida, de morrer por ela. Um homem relevante, ser um homem relevante, implica em amar, proteger, cuidar. A postura sacrificial de Jesus obrigou-o a estar à frente dos seus discípulos, a estar à frente de toda a perseguição, sendo o primeiro a ser perseguido, sendo o primeiro a ser morto, sendo o primeiro a se entregar pela igreja. E essa deve ser a postura do homem relevante para com a sua família. Não é? Se preciso fosse entregar, estar sempre na frente. Então, se tem que passar fome, quem passa primeiro fome é o homem, né? Ele tira dele e dá para a família, dá para a esposa, dá para os filhos, para alimentar a família. Isso é uma postura sacrificial. Se tem que apanhar, ele vai na frente, ele se coloca na frente para proteger a família, para apanhar pela família, se for preciso, para morrer pela família. Né? Se tem uma briga, ele entra na frente da bala para defender o filho, para defender a família, ele morre. Essa é uma postura de proteção, é uma postura de sacrifício. É por isso que o homem levanta cedo, trabalha o dia inteiro para trazer recurso para a família. O homem não pode ser aquele que se encosta na esposa, espera o seu salário no final do mês. Ele é aquele que ele tem essa postura de cuidar, de proteger, de amar. Porque o modelo de homem que ele tem é Jesus. E Jesus nos ensina a amar a igreja ao ponto de morrer por ela, de comprometer com a igreja a nossa finança, os nossos recursos e tudo aquilo que temos e somos. Assim, nós devemos cuidar da nossa família, tendo a mesma postura sacrificial, né? Tendo a mesma postura de abençoar. Outro aspecto da masculinidade cristã, da masculinidade bíblica, é o ensino. O homem, ele é o responsável por ser o sacerdote no lar. Nós vivemos dizendo que nós somos homens e que somos o cabeça do lar, que a mulher deve ser submissa, mas quando se refere aos nossos compromissos cristãos, muitas vezes a gente terceiriza isso para a nossa esposa, né? É a esposa que é a primeira a ir para a igreja, a esposa é a primeira a orar, né? Ah, não, ora aí, mulher, ora aí que Deus abençoa. E, na verdade, o homem ele tem que assumir esse papel de sacerdote do seu lar. Né? O homem relevante na vida cristã é aquele que reconhece o seu papel sacerdotal, o seu papel de conduzir a família, de conduzir os estudos bíblicos na sua casa, de ensinar aos filhos o caminho que deve andar, ensinar a mulher a palavra de Deus, mesmo a sua mulher sabendo mais. É por isso que Paulo diz que a mulher deve estar calada na igreja e, se tiver alguma dúvida, perguntar ao marido em sua casa. Pode ser que a mulher, por ter mais tempo, leia mais e tenha mais conhecimento, mas isso não anula a tua autoridade espiritual, não anula o teu sacerdócio, né? De explicar, de esclarecer a palavra, de trazer para o altar, de trazer a tua família para a presença de Deus. Em Israel, quando logo no começo da história dos hebreus, a Bíblia ela foi escrita por Moisés. O primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés. Então, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, né? E a história da Bíblia, então, o primeiro livro da Bíblia, que conta a história da criação, foi escrito por Moisés. Mas Moisés estava lá na criação, ele viu a criação, ele presenciou o dilúvio, se ele nasceu depois do dilúvio, ora, como ele recebeu a palavra? Os hebreus tinham uma tradição, que era a tradição oral, né? De todos os dias, os pais passarem para os filhos aquilo que eles aprenderam da vida,
da vida e do relacionamento com Deus, das experiências que tiveram com Deus. Foi assim que Moisés foi informado de tudo que Deus tinha feito na criação. A história foi sendo passada de pai para filho. Então, era o homem que tinha e que deve ter, até hoje, a responsabilidade do ensino bíblico de sua família, do ensino a respeito das coisas de Deus para sua família. Você quer se tornar relevante no seu lar? Não seja um pai moderno que deixa os seus filhos no celular, a sua mulher lá no quarto sozinha. Seja um homem que conduz o estudo bíblico da tua casa. Seja um homem que ora junto com a sua família, que chama a sua família para oração. Assuma o seu sacerdócio. Olha o que diz as Escrituras Sagradas no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, do versículo 4 ao 9. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teu filho. Delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das portas. O versículo 20 diz assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou. Nós vemos aqui uma instrução clara de Deus para que os homens conduzissem o ensino das Escrituras para os seus filhos. Instruíssem os seus filhos sobre as grandezas de Deus, sobre o que Deus tinha feito. Nós somos chamados para ser sacerdotes do Senhor. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes do Deus vivo, raça eleita, não é? E temos que assumir com isso um compromisso de instruir a nossa família e conduzir pelo caminho do Senhor e ensinar a palavra de Deus. Sabe por que muita juventude hoje está desviada e afastada das igrejas? Porque os pais em casa não sentam com seus filhos, não conversam sobre as coisas de Deus, não ensinam os textos bíblicos. Às vezes fala de um monte de coisa que não edifica, mas não fala da palavra de Deus. Aí o seu filho sai de casa, vai para a faculdade, chega na faculdade, pega aqueles professores que são ateus e que dizem aquilo que a palavra de Deus diz, e ele não tem estrutura, porque não foi ensinado em casa, e você, meu amigo, perde toda a sua relevância diante da sua família, diante dos seus filhos. É preciso entender que, como sacerdotes, tudo que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Glorificá-lo deve ser a nossa meta. Quer seja como pai, como empresário, funcionário, ministro, devemos, antes de tudo, ser sacerdotes do Deus vivo. Quando despertamos a consciência sacerdotal, nos tornamos relevantes em tudo que fazemos. Olha, um sacerdote, ele vive para agradar a Deus. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdotes do Deus vivo. Ou seja, tudo que nós fizermos, seja para a nossa família, para a empresa, para os negócios, para a vida cotidiana, nós devemos fazer como sacerdote. Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus nas minhas finanças, glorificar a Deus no meu relacionamento conjugal, glorificar a Deus na instrução dos meus filhos, glorificar a Deus nos meus negócios, tudo. Entenda que para ser relevante, você precisa assumir o seu papel sacerdotal em tudo que você faz. Olha como você poderia ser relevante na sociedade, como você poderia ser relevante na sua vida empresarial, como você poderia ser relevante naquilo que você faz se você estivesse fazendo para a glória de Deus. Esse é o tema
na nossa próxima aula. Eu aguardo você para o próximo módulo, para a próxima aula, onde nós estaremos aí concluindo, então, o nosso curso. Deus abençoe e até a próxima aula.